com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus que se encontra nos Salmos de número 146. Diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver. Cantarei a meu Deus até o último suspiro. Não confie nos poderosos, não é neles que encontrarão a salvação. Quando sua vida se vai, voltam ao pó e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem a sua esperança no Senhor, o seu Deus. Vamos falar sobre o Salmo todo, mas é interessante analisar os primeiros versículos, onde o salmista Davi, ele declara louvor ao nome do Senhor, dizendo que com todo o ser dele, ele louvaria ao Senhor. O livro de Salmos, para quem não sabe, são são palavras, salmos de canções. Salmos são louvores. Então são expressões de louvor a Deus através de música. E louvar, o significado da palavra louvor é elogio. E como nós louvamos a Deus? Através de canções, dizendo, exaltando, falando da grandeza de Deus, falando dos feitos de Deus, das coisas que Deus fez. E é interessante que quando você encontra no livro de Salmos palavras como o Senhor é forte, poderoso, o Senhor traz livramento, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor envia os seus anjos, o Senhor envergonhou os inimigos do seu povo, o Senhor protege o seu povo, porque isso é louvor, é nós reconhecermos quem Deus é nas nossas vidas. Ele é o nosso Criador, fez os céus, a terra, tudo que existe. Ele fez todas as coisas pelo seu grande poder. E nós precisamos entender que, às vezes, em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos onde a gente está perdendo, onde a gente perde o controle da situação, nós precisamos entender que Deus, ele não muda diante das nossas circunstâncias. Se estamos passando por problemas, por momentos difíceis, não significa que Deus está fraco, que Deus está mais fraco, porque Deus não está sendo suficiente para nos ajudar a passar pelos problemas. Nós sabemos e precisamos entender que problemas na vida de uma pessoa que anda com Cristo são para fazer com que ela cresça. Os problemas da nossa vida são uma escola para a gente, que vai fazer a gente ser mais maduro, que vai fazer a gente ser mais forte na perseverança. E a perseverança é uma coisa que precisa ser completada em nós, para que possamos, no fim de tudo, alcançar o objetivo, que é parecer mais com Jesus, que é ser igual a Jesus. Então não tem como ser salvo se não for perseverante, pois a palavra fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então as lutas, problemas, adversidades nas nossas vidas, elas têm uma finalidade, que é fazer com que a gente seja mais perseverante. Cada luta que você passa, cada lágrima que você derrama, cada dia difícil que você enfrenta e que você sobrevive a ele sem se desesperar, sem tomar providências por sua própria conta. Quando você ora nos momentos difíceis falando: Deus, eu não consigo sozinho, me ajuda com esse problema, me ajuda com essa doença, me ajuda com a minha família, me ajuda com os meus filhos, me ajuda com os meus cônjuges. Quando a briga começa a acontecer lá na sua casa e você entra pro quarto e fala: Deus, tem misericórdia da minha família, entra com providência, Senhor, na minha casa, trazendo paz. Você está naquele momento reconhecendo que Deus pode fazer por você. A sua perseverança está sendo fortalecida, porque ao invés de tomar atitudes por conta própria, você está clamando por ajuda de Deus, porque você sabe que existe uma forma certa de agir, existe uma maneira correta de agir, que você não consegue, mas você busca a ajuda de Deus para Ele te ajudar. Nós estamos o tempo inteiro cercados de males, e o principal mal que nos cerca somos nós mesmos, é a nossa natureza pecaminosa, é a semente do pecado que está em nós, é a nossa ira, a nossa ganância, é a nossa avareza.
São as fraquezas da nossa carne. Esse é o primeiro mal que nos cerca, nós mesmos. Temos que lutar constantemente contra nós mesmos, para não brigar, para não xingar, para não alterar, para não pecar, para não trair, para não mentir, para não fazer coisas que realmente vão prejudicar nós mesmos e a nossa família. Fora os inimigos espirituais que temos. O diabo que pleiteia, diz a palavra que ele é o acusador. De dia e de noite ele nos acusa. De dia e de noite ele está diante de Deus, acusando as nossas vidas. Mas quando nós clamamos ao Senhor, nós vamos para os pés dele, nós pegamos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades e falamos: Senhor, me ajuda, aqui está. Você está sendo mais perseverante, a sua perseverança está aumentando, você está buscando a ajuda dele e ele vai ajudar você. Então o salmista Davi, ele diz: louvarei ao Senhor, sabe? E é tão importante, gente, cantar canções de louvor a Deus nos dias mais difíceis da nossa vida. Como é libertador, como é poderoso você entoar louvores a Deus e dizer que Ele é grande. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, grande é o Senhor que nos ajuda contra o inimigo. Quando você reconhece a grandeza de Deus e louva ao Senhor nos momentos difíceis, você está engrandecendo e fortalecendo a sua vida nele e também está dando ao Senhor liberdade para atuar nas suas guerras. O povo de Israel, quando eles saíam para a guerra, eles convocavam os cantores para cantar e tocar instrumentos musicais, falando elogios para Deus, porque louvor é elogio, falando elogios da grandeza de Deus, e Deus enviava o seu poder, os seus exércitos celestiais para lutar pelo povo. Davi, ele já estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele era chamado para ir à tenda do rei Saul, porque Saul estava perturbado por um demônio. E aí o Davi começava a tocar a harpa e a louvar ao Senhor. E os demônios de Saul saíam. Porque o louvor, ele transforma as nossas circunstâncias. Ele transforma principalmente a gente. Porque quando você entoa canções de louvor a Deus, você reconhece que sobre aquela circunstância, Deus é Deus. E Ele vai ajudar você. Então eu louvarei ao Senhor, diz o salmista, eu cantarei ao meu Deus até meu último suspiro. E o salmista Davi fazia isso mesmo. Em todas as circunstâncias da vida dele, em tantos momentos de luta, de perseguição, em tantos momentos onde ele era cercado pelos seus inimigos, ele cantava para Deus: Senhor, eu estou cercado por meus inimigos, mas o Senhor é o meu Deus. Eu confio no Senhor. Não confie nos poderosos. Esse salmo é uma música. Não confie nos poderosos, não é neles que vocês encontrarão salvação. Às vezes a gente quer confiar no homem, né? na empresa, no presidente, no prefeito, no governador, quer confiar na polícia, quer confiar no homem, na força humana. Mas não é na força humana que a gente encontra salvação. Nós encontramos salvação no nome do Senhor. Não é na palavra de alguém. Não é alguém falando: eu vou fazer isso por você, você pode confiar em mim. Claro que a gente vai confiar nas pessoas, mas nós não podemos deixar que a nossa confiança total esteja nos poderosos. A nossa confiança maior deve estar no Senhor, porque é nele que nós encontraremos salvação. O ser humano é o quê? Por mais rico, por mais poderoso que seja, eles não passam de pó. Quando eles morrem, os seus planos vão com eles. Então por que a gente vai confiar totalmente, vai colocar nossa total confiança no médico? Por que vamos colocar nossa total confiança no governo? Vamos colocar nossa total confiança no ser humano de carne e osso? Ele é pó, como você e eu. Ele vai um dia descer à sepultura, e os planos, por mais brilhantes que sejam, por mais assim tremendos que sejam, e lindos e maravilhosos e empreendedores, os planos vão junto com eles para a sepultura. Como são felizes, felicidade está em ter o Deus de Jacó como nosso auxílio. O Deus de Jacó é o Deus de Israel. Quem põe a sua esperança no Senhor é feliz. Esperar em Deus, o povo de Deus espera no Senhor. Você confia em Deus, espera em Deus. A sua esperança tem que estar 100% no Senhor. Não é na força humana, não é no braço. Sabe por quê? Porque foi Deus quem fez os céus e a terra.
o mar e tudo o que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre. Aleluia. Ele faz justiça, sabe para quem? Para os oprimidos, e alimenta os famintos. É Deus que é o seu juiz nas suas causas. Deus é o seu juiz diante dos homens. Ele alimenta os famintos. Você está com fome? Ele alimenta você, Ele cuida de você, Ele ampara você. O Senhor liberta os prisioneiros. Está escrito aqui na palavra. Você está preso na onde? O Senhor liberta você, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja em qual área for da sua vida que você se sente preso. O Senhor liberta os prisioneiros. Aqueles que estão presos nos vícios, nas drogas, aqueles que estão presos na pornografia, aqueles que estão presos no pecado, o Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor, Ele abre os olhos dos cegos. Aleluia. O Senhor levanta os abatidos. Você está abatido? Aqueles que tem dia que a gente acorda pensando, Deus, eu não tenho força para nada hoje. Hoje não dá, eu não vou conseguir. Mas o Senhor que levanta os abatidos. Quando a gente não encontra forças em nós mesmos para nada, para ir na igreja, para orar, para buscar a Deus, para cantar louvores. Talvez você achou muita dificuldade até de sintonizar mais FM hoje, pensando, nossa, hoje eu não tô querendo ouvir nada de Deus. Hoje eu não tô com ânimo para nada, eu tô tão triste, eu tô tão abatido pelas lutas, pelos problemas da vida. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor levanta os abatidos. Aqueles que estão caídos, o Senhor pega pela mão e levanta. O Senhor nos coloca, Ele firma os nossos pés. O Senhor ama os justos. Aqueles que foram justificados pelo seu Filho Jesus Cristo. Aqueles que creem no nome do seu Filho Jesus, que se entregaram a Ele, se arrependeram de seus pecados e decidiram andar com seu Filho Jesus. O Senhor ama esses. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas. O Senhor cuida de você que mora sozinho. Você que mora sozinha. Você, mulher, que está sozinha, que não tem ninguém, que você todos os dias dorme sozinho na sua casa. O Senhor, Ele cuida de você. Ele é o seu marido, diz lá em Isaías, o Senhor, o meu Criador, Ele é o meu marido. Deus é um marido para as desamparadas, para aquelas que estão viúvas, para aquelas que estão sozinhas na vida. Deus cuida de você, Ele provê a sua vida, Ele ampara você, Ele cura você. O Senhor protege os estrangeiros, aqueles que estão em viagem, os órfãos, os que não têm pai, não têm mãe, e as viúvas. E o Senhor frustra os planos dos perversos. O Senhor reinará para sempre. Ele será seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Na palavra de Deus lá em Gênesis vai contar que a Lia, esposa do Jacó, ela viveu um momento de muita luta na vida dela. Ela foi obrigada a casar com um homem que era a irmã dela que ia casar. Mas ela teve que casar com ele primeiro, fez parte de um engano. E depois, ela viveu muitos anos não sendo amada, mas sendo rejeitada pelo seu marido Jacó. Ela teve 3 filhos e durante os 3 filhos ela colocou o nome deles de acordo com seu sofrimento. Primeiro era Rúben, agora meu marido vai me amar. Depois foi o Simeão, agora meu marido vai me amar. Depois foi o Levi, agora sim eu vou ter o amor do meu marido. E no 4º filho, ela mudou. Ela colocou o Judá, que significa louvor. Ela disse, agora eu louvarei o nome do Senhor. Diante de tanta dor, de tanta luta que aquela mulher passou, no finalzinho de tudo, ela entendeu que não adianta reclamar dos problemas, que não adianta reclamar da dor, que não adianta reclamar que a vida não tá boa com você, que não adianta reclamar das situações. A gente precisa entender, louvar ao Senhor. E Deus deu tantos filhos para ela. Ela foi mãe de 8 filhos do Jacó praticamente. Então, 6 filhos, ela gerou 6 filhos, mas também ela teve filhos através da sua serva. Então nós precisamos entender, louve ao Senhor, não importa as circunstâncias. Louvar ao Senhor em qualquer situação e nos dá vitória e nos leva
para o outro lado. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu oro pedindo que o Senhor venha nos capacitar para que nós possamos louvar o Senhor em qualquer circunstância. Que nós possamos entender, Senhor, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor ampara, cuida, o Senhor é aquele que dá vitória para o teu povo. Que o Senhor possa derramar a tua graça, o teu amor sobre cada pessoa que me acompanha nessa hora. Visita cada pessoa que me pediu oração. Que no nome de Jesus, meu Deus, o teu poder vá de encontro à fé dessa pessoa e que o Senhor possa realizar a tua vontade para a glória e louvor do teu nome.